Nada contra a performance, né? A performance Não, é um negócio. eu sou super a favor da gente pegar as coisas da história contemporânea e aplicar na educação. Né? A gente pensar na escola e na universidade como uma instalação e um dispositivo, e a gente pensar em toda a atuação em sala de aula como performance. Então não é falar que só porque eles fizeram de uma forma escrota ali houve performance. Não, sempre há performance e a universidade sempre é uma instalação. Porém, algumas instalações elas são cristalizadas e algumas performances elas são cristalizadas. Então, a gente tem, por exemplo, uma tradição de relação entre educador e educando que vem desde quando as pessoas se consideravam professores e alunos, né? Que é essa relação de transmissão de conhecimento, que é essa relação de eu vou chegar e vou apresentar para você o que é relevante. Né? E a gente tem outras performances funcionando na universidade, que transformam completamente o espaço, transformam completamente, ressignificam essa instalação, pegam as carteiras e, sei lá, montam uma escultura com elas e veem no que dá, tá ligado? E buscam outras formas de relação com a vida, assim, com a produção de conhecimento. E eu acho que é isso que a gente tinha que tentar perseguir, sabe? Porque eu sinto assim, muitos professores, né? Primeiro assim, né? Eu faço um curso de licenciatura, né? Mas a maior parte das vezes quando você vai conversar com algum professor, o professor fala: você não tem experiência. Só que aí sabe qual é a vontade que eu tenho de responder? Você não tem experiência em pesquisa em educação, você não fez uma licenciatura. Você fez mestrado e doutorado sem ter lido um texto sobre educação. Você é professora há sei lá quantos anos e nunca estudou educação. Ou você estuda uma zona híbrida de educação com sei lá o quê, mas você não vai ao cerne da questão de realmente o que é educar e como você tem que se comportar perante uma pessoa que está... Né? Porque eu sinto assim, que nós somos todos perdidos numa floresta, assim, a gente sempre vai estar perdido numa floresta. Mas aí alguns professores insistem em ficar jogando as mesmas migalhas pelo caminho que ele percorreu. E aí ele acha que a gente precisa seguir o mesmo caminho para chegar onde ele está. Só que a gente já chegou ali naquele caminho de um outro lugar, completamente diferente. A gente já tem nossas próprias migalhas. Só que eles ignoram isso e insistem, falando: ó, pega essa migalha aqui, agora pega essa migalha aqui. Se você não pegar essa migalha aqui, você vai se perder. Só que ele também está perdido. É meio que aquela noção falsa assim que a gente tem que, tipo, existe um caminhozinho pro sucesso, sei lá, econômico, tipo uma escadinha, você tem que seguir aquele caminhozinho exatamente, sabe? Tipo, não, mas, sei lá, se você não fizer seminário apresentando tal jeito e tal, você não vai estar pronto pra quando chegar no futuro. Tipo assim, mas quem disse que eu quero isso, entendeu? Assim, não, é assim, tipo, não é nem a questão só do cenário, mas dos processos avaliativos. Por isso que a gente está aqui para buscar soluções também, né? Não só para criticar. Por isso que assim, tem várias outras formas de lidar com a turma, né? Chegar assim e propor diferentes formas de avaliação. O que é que vocês querem, né? Como começa a trabalhar a matéria e percebe o que é aquela sala de aula, aquela turma específica, né? Aquela matéria, o que é que ela pede. Porque eu já fiz seminário também que eu achei, dentro dessa matéria funcionou, em outras não. Então, tipo, é muito relativo, depende do que aquela matéria está pedindo, como aquela turma funciona, entendeu? Não é tipo assim, vamos abolir o seminário, vamos abolir o trabalho acadêmico, né? Mas assim, porque também tem muito filme que os professores pedem, propõem, que é uma merda também, né? Que chega uma matéria, propõe um filme que a galera faz, que não tem processo criativo nenhum, tem que fazer em um grupo gigante, 20 pessoas fazendo um troço, entendeu? E tem um bocado de gente que não participa em nada, né? Que é para várias matérias práticas de bacharelado. E também já passei por isso na licenciatura também, que são matérias que, tipo, propõem fazer um filme e os grupos são gigantes e metade das pessoas não faz nada. Assim. E aí eles acham que é um processo avaliativo, dão uma nota pro grupo e, tipo, tem uma galera ali que não faz nada, né? Não tem problema eles não fazerem nada, mas eles podiam ter falado: eu não quero fazer isso aqui, vou fazer outra coisa. Posso? Né? Eu acho que, tipo, seria melhor, assim. A questão da performance, eu concordo completamente com você, Romão. Só que eu acho que a gente, quando a performance que eu estou falando aqui não é uma performance construtiva. Ela parece que ela coloca um sinal de menos na avaliação. Então, quando eu falo, eu vou simular que eu vou estar fazendo uma apresentação para fulano e para fulano sobre o assunto tal, existe um sinal de menos naquele momento. Aquela performance só se justifica pelo que vai vir depois. O que vale é o que está lá na frente.
Entende? A performance que você está citando eu acho super válida, só que é uma performance que esse instante agora da performance é o que está valendo. A construção que se faz nesse momento é o que pega. O problema é quando ela está fingindo que é outra coisa, que ela gostaria de ser, mas ela não é. Então ela parece que ela se coloca em si mesma uma defasagem. Assim. Nem para ser a performance de fato que ocorre no mercado de trabalho ou em qualquer outro ambiente, assim, né? Tipo, é um ensaio da performance, assim, sei lá. Mas... É isso, a gente fica ensaiando aqui, né, ao invés de a gente realmente construir as coisas, né? A gente fica aqui como se a gente precisasse ficar, tipo, cozinhando ainda, quando a gente já, na verdade, transbordou faz tempo, assim, né? Tipo, eu acho isso. Mas a minha maior preocupação é, assim, é a rotina do que as pessoas acreditam que é uma sala. Uma sala onde educadores e educandos vão se encontrar, né? Então, qual que é a rotina? Que é a primeira aula de todo semestre? Você chega e o professor, né, você vem, sei lá, você gasta a passagem para vir pro professor mandar uma parada que ele podia ter te mandado por e-mail, né? Então, ele manda o programa da disciplina. E aí ele fala, nós vamos estudar isso, depois nós vamos estudar isso, nós vamos estudar isso. E eu muitas vezes, assim, antes do semestre, eu fico pensando assim, o que eu gostaria de estudar naquela disciplina? Quais são as minhas expectativas para aquela disciplina? E essas expectativas nunca têm espaço na disciplina. E eu sempre arranjo briga com o professor na primeira aula, porque eles sempre, tipo, pegam as minhas expectativas e jogam no lixo. E aí eles geralmente falam assim, no final da disciplina você vai ter tempo para fazer um trabalho. E aí eu passo por toda a disciplina, eu percebo o quanto irrelevante ela foi, para no final eu ter, tipo, que desenvolver todo o meu trabalho em 2 semanas. Mas, você teve o semestre inteiro para desenvolver o seu trabalho. Não, eu tive o semestre inteiro para ter que lidar com você, ter que ler os textos que você pediu, ter que lidar com os filmes que você quis que eu assistisse, enquanto eu não pude me manifestar, né? Eu tenho que ficar indo pelas beiradas, eu não posso seguir o meu caminho, né? Sim. Nem o professor leva a gente na biblioteca para cada um pegar um livro e começar a desenvolver uma pesquisa. Nem o professor anda te conhecer no primeiro dia de aula, sabendo o que você realmente quer estudar ali e, sabe, e te orienta. Eu acho que assim, a gente tinha que pegar o modelo que está na pós-graduação, que provavelmente também está cheio de problemas, e já aplicar na graduação, sabe? Cada um tem que seguir o seu caminho já, cada um tem que ser orientado na sua especificidade. Não adianta achar que uma educação de massa vai funcionar, sabe? Assim, eu tava passando por isso esse semestre numa matéria, assim, antes, né, de começar a greve, que foi isso, chegou no primeiro dia de aula, eu falei, eu curto muito esse assunto, já entendo bastante, assim, né, da parte teórica, eu queria fazer isso e aquilo, e minha demanda é essa porque eu queria aplicar numa aula que eu desse, e eu falei tudo assim, propus coisas que eu queria aprender, falei, mas a gente vai aprender tal coisa também e tal, e aí eu falei tudo e o professor chegou assim pra mim e falou, tipo, então, assim, não tem, assim, massa que você tenha esse interesse e tal, mas, assim, eu tenho que dar um currículo básico, porque as pessoas não podem sair dessa matéria falando que sabem de tal coisa, se vocês não virem tudo que eu tenho que dar antes, entendeu? Então depende muito se a turma vai estar sempre aqui para eu conseguir dar tudo que eu preciso dar primeiro, e aí depois, se der tempo, eu faço as coisas que você pediu. Eu tipo assim, nossa senhora, sabe? Você vem no primeiro dia e já fala assim, eu curto muito, por favor, me dá o que você conhece, que eu não sei ainda. E o cara fala assim, não, eu vou dar tudo que você já sabe, e aí depois eu te mostro o que você tá querendo, sabe? Você fica assim, como assim, velho? E aí, tipo, você tem que nem você falou, você tem que ir todo dia pra ficar, tipo, lá, e aí ele falando coisa que... E aí você tenta criar uma discussão mais profunda do negócio. Eu já vi você passando por isso várias vezes, nossa senhora. E aí o professor tá lá falando, e você, não, mas você tenta ir devagar, e a pessoa, tipo assim, não, porque a gente tá na parte básica ainda, a gente não pode ir pra isso, a gente não pode. E aí você fica assim, nossa, sabe? A gente tem situações que, às vezes, todo mundo da turma tá tentando seguir um outro debate, tentando aprofundar, propõe alguma outra coisa para estudar que tem a ver com o conteúdo. Não estou falando de chegar numa matéria e propor um troço que não tem nada a ver. Uma coisa tem a ver. E o professor, tipo, não, porque eu tenho que dar esse currículo básico. Parece que a gente vai ter que fazer uma prova de vestibular no final do ano. Porque, tipo, isso é coisa do ensino médio, né? Que o professor não consegue ter tempo de estudar as coisas porque tem que dar um currículo básico porque vai cair na prova de vestibular. A gente não tem prova de vestibular no final do ano. Eu não preciso saber o básico de tudo. Eu posso me aprofundar nas coisas, né? Eu acho que isso é um problema, assim, o professor achar que ele tem que dar tudo que ele propôs lá naquele currículo no primeiro dia de aula, para só depois dar tempo de você aprofundar no troço, entendeu? Eu acho que se eles incentivassem o nosso protagonismo, né, tipo,
tipo, nós sermos protagonistas da nossa vida, nós sermos protagonistas da nossa rotina de estudo, isso ia incentivar que, naturalmente, a gente cobrisse as zonas que eles não conseguissem cobrir. E aí acabar com esse discurso de que eu tenho que dar o básico. Porque se eles incentivam que a gente seja protagonista, o que a gente não viu naquela disciplina, a gente, por estar instigado a pesquisar, por estar instigado a estudar, a gente vai encontrar naturalmente. Sim. Então eu acho assim, eles se perdem completamente assim numa discussão conteudista e é assim, sabe, arte contemporânea, né? A ênfase não é no produto, é no processo. As pessoas ignoram o processo. O processo é tipo, vamos nos obrigar a ficar aqui falando e sei lá o que, sabe? Se a gente fosse, sabe, se a gente tivesse que vir, sei lá, pra gente poder ler se a gente quisesse na sala de aula e não sofrer nenhum tipo de olhar torto por causa disso, sabe? Se a gente pudesse chegar lá e realmente ter relações de trabalho, sabe? Do tipo, a gente poder se encontrar e apresentar um projeto, as pessoas poderem se encontrar o tempo inteiro, elas estarem fazendo coisas juntas e pesquisas juntas e coisas juntas, sabe? Mas não é assim. Então, porque não dá tempo de ter isso, porque eles têm que mostrar todo esse conteúdo que eles acham relevante. Eu já vi professor que até tipo, chegou assim, então, esse conteúdo daqui é uma coisa que não dá para ensinar em sala de aula, porque isso você só aprende na prática mesmo, só mexendo. Só que eu tenho que dar. Aí tem uma aula inteira que você fica lá sentado, tem um slide mostrando o que a pessoa tem que dar, e você fica, cara, se é um slide, assim, passa pra gente por e-mail, Facebook, entendeu? Quem tiver interesse vai pesquisar, passa tudo que você tem, seus livros, tudo, entendeu? E aí a gente vai pesquisar e a gente vai testar na prática, sabe? Tipo, se é uma coisa que vai levar uma aula inteira, uma aula que não tem funcionalidade, porque são coisas que você não aprende vendo no slide, só fazendo. Então, tipo, não tem sentido. O professor parece que ele quer amarrar todo mundo, assim, todo mundo junto, assim, ir por uma cordinha e ir puxando pela floresta, sabe? Quando, na verdade, ele tinha que deixar todo mundo correr e se perder pra floresta, torcendo para que algum dia as pessoas se cruzem de novo e percebam que a gente teve um caminho maior pela floresta, sabe? Que a gente cobriu a maior parte da floresta, que a gente não ficou, tipo, sabe, sofrendo ali todo mundo. Obrigando todo mundo a passar exatamente pelos mesmos conteúdos para chegar num resultado X. Né? Porque eles querem que a gente seja a mesma pessoa. É uma ideia de hegemonia, né? Que é aquela coisa assim, você tem que saber tais coisas para você conseguir chegar em tal ponto. Então, é aquela coisa de sempre, você tem que saber cinema clássico hollywoodiano, porque senão você não vai conseguir desconstruir no cinema, né? Você tem que saber toda a história do cinema cronologicamente, porque senão você não vai entender o cinema contemporâneo. Sei lá, sabe? Não é assim, entendeu? Porque até quem vai para cinema clássico geralmente não conhece o cinema experimental, não conhece. Esse argumento falha. É um argumento. Não tem como você conhecer tudo que aconteceu no mundo, todos os conhecimentos que se construíram para você chegar e fazer um troço. Você não conhece a arte da galera da ilha de Vanuatu, então você não pode fazer arte. Sabe? Tem um pouco disso, assim. Eu não gosto muito de vários, assim, filmes que são meio canonizados, assim. Só que, tipo assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa que chega aqui sem bagagem nenhuma, sabe? Pô, meus últimos 3 anos eu passava, tipo, o dia assistindo projeto audiovisual na internet, tipo assim, de vários tipos e várias coisas, tipo assim, porque essa minha bagagem vale menos do que o meu colega que chegou e passou um ano assistindo os filmes canonizados, sabe? Porque o meu conhecimento vale menos que o dele. Sim. Porque os filmes que eu assisti são menos importantes que o filme que ele assistiu, sabe? A gente tem que ver isso aí. Existe de fato uma objetividade nisso, sabe? Ou a gente valoriza isso por qualquer outra razão e não tem espaço para esse aluno com um projeto diferente simplesmente porque a faculdade não tem recurso para ele, sei lá, assim, um professor mais voltado para isso, ou o professor também não dá esse espaço. Eu não sei assim qual é até onde eu queria chegar com minha fala aqui, mas assim, isso é estranho, parece que assim, a gente chega várias pessoas com projetos completamente distintos do que querem fazer com a faculdade, do que querem fazer disso aqui, e parece que não tem espaço para todo mundo. Tem um grupo que talvez vai ser contemplado por aquela grade e por aquela ementa, e tem um outro grupo que vai ficar meio que à margem, assim, e vai ficar tentando correr e pegar as coisas aqui, uma coisa ali, mas ele não vai ser efetivamente contemplado. Sabe? Ele é reprimido, além de não ser contemplado. É porque também é isso, né? Sempre que tentar fazer uma educação de massa, vai ter uma grande maioria que não vai ser contemplado, porque a gente não consegue ser... Ou vai ser forçado a homogeneizar, né? a gente é forçado a ser todo mundo igual e você não quer, entendeu? Você é uma pessoa indivíduo, assim. É tipo...